Olá a todos. Hoje eu vou fazer a apresentação do nosso sistema de controle de despesas de viagem com auditoria por OCR. O sistema tem a finalidade de gerir para as empresas, como é um SaaS, pode ser utilizado em várias empresas, gerir para as empresas toda a parte de reembolso de despesas de viagem, mas ele tem um grande diferencial. Ele vai ter uma auditoria por OCR, ele vai identificar se um comprovante foi utilizado já em outro relatório de despesas. Tá? Ele não vai bloquear, mas ele vai informar que aquele comprovante já foi utilizado, aí ou o usuário ou os aprovadores irão bloquear aquele comprovante. Tá? Existem sistemas similares no mercado, mas sem essa funcionalidade e todos muito voltados para a utilização de fintechs com a parte de transferência de dinheiro. Esse não, é um sistema exclusivamente para esse fim. Durante o processo de análise junto à empresa modelo, identificamos uma grande quantidade de prestação de contas de forma manual. Um processo muito manual, onde é custoso para o colaborador que vai fazer a prestação de conta, assim como para o departamento financeiro que precisa fazer toda uma análise daquele relatório que foi feito, assim como uma classificação contábil de todas as despesas que foram ali apresentadas. Além de ter um grande volume de comprovações, tá? A gente verificou que a empresa tem muitas viagens, tem muitas pessoas que trabalham fora da unidade que precisam fazer comprovações mensais, muitas vezes, às vezes até quinzenais. E como isso tudo, com esse processo todo muito manual, existe uma grande chance de existir fraudes nesses controles. Além disso, existe também despesas no exterior. Existe muito, a empresa possui clientes, né, praticamente em todos os continentes, e com isso existem viagens a esses clientes. Com isso, o colaborador, no retorno dessas viagens, precisa fazer essa comprovação. E hoje toda essa parte de aprovação é feita muito manualmente. Tá? Então, faz o relatório, vai para o gerente tem que aprovar manualmente, depois vai para o departamento financeiro, faz uma análise, outra aprovação, e depois vai para a diretoria para uma aprovação final para pagamento. Então, todo esse processo a gente quer colocar dentro do sistema para facilitar a vida do colaborador e do financeiro. O objetivo principal do sistema é a gestão de despesas corporativas. A gente vai fazer toda a gestão das despesas corporativas na viagem, locais, toda a gestão de despesas de viagem, toda a parte do fluxo de aprovação, a auditoria dos comprovantes para verificar se eles já não foram utilizados, essa parte ainda está em desenvolvimento, e a integração com o sistema CNRP. Tem mais um ponto que eu até não coloquei aqui, que a gente vai fazer também um controle de compra de moeda estrangeira, que hoje a empresa tem um controle muito manual, que eles precisam identificar a que taxa cada moeda foi comprada e de que forma isso para poder depois fazer a comprovação do relatório. Como eles estão fazendo isso hoje? Hoje, quando compram o dinheiro, eles pegam o montante recebido, prendem com um elástico e colocam a que taxa que aquele dinheiro foi comprado e guardam no cofre. Isso não é um processo, vamos dizer assim, muito fácil, fica mais fácil se a gente gerir diretamente dentro do sistema. Então, nós colocamos também essa parte dentro do sistema. A pesquisa foi classificada como aplicada, uma vez que busca resolver um problema real das organizações. A abordagem foi qualitativa, baseada em reuniões e entrevistas com os profissionais envolvidos no processo financeiro. Também pode ser considerado um estudo de caso, pois a solução foi desenvolvida a partir da realidade específica da empresa participante. Durante o levantamento de requisitos, em reuniões junto com o departamento financeiro, foi identificado alguns pontos importantes, como controles por cento de custo. Todas as despesas devem ser vinculadas a um determinado centro de custo. Gerentes responsáveis. Os gerentes responsáveis precisam ser definidos a fim da aprovação que será explicada posteriormente.
limite de gasto por categoria, ou seja, um determinado centro de custo, um tipo de despesa vai ter um limite de gasto. Outro centro de custo, aquela mesma despesa pode ter um outro limite de gastos. Controle de moedas estrangeiras. Uma vez que os relatórios de viagem podem ser feitos tanto para viagens nacionais como para viagens internacionais, a gente precisa fazer um controle dessas moedas estrangeiras. Associação automática da conta contábil, ou seja, cada vai ter um vínculo entre o centro de custo, o tipo de despesa e uma conta contábil. Com essas três informações, eu monto o vínculo com a conta contábil que vai ser feito no momento, que vai ser útil no momento da integração com o RP. Na hora de gerar os movimentos no RP, a gente vai precisar de todo esse acesso, o centro de custos, o tipo de despesa e a conta contábil para fazer esse vínculo. Foi levantado também a necessidade de um fluxo de aprovação. Durante o levantamento, em conversa com o departamento financeiro, identificamos que existem dois tipos de aprovação. Um fluxo normal. O fluxo normal é o seguinte: um relatório de despesa ele é aprovado pelo gerente da pessoa que está fazendo o relatório. Esse relatório vai para o departamento financeiro, onde é feita uma pré-análise para verificar se tudo está de acordo. Estando de acordo, o departamento financeiro esse relatório, que vai para a diretoria financeira, que libera para poder agendar o pagamento. E existe alguns tipos de relatório que tem um fluxo especial, que funciona da seguinte forma: o gerente faz a liberação, esse relatório precisa passar pelo recursos humanos para fazer uma pré-liberação, aí depois é o fluxo normal, vai para o financeiro fazer a análise e depois para a diretoria fazer a liberação para pagamento. Como o sistema como esse fluxo pode ser diferente entre empresas diferentes e ter níveis diferentes, eu criei esse fluxo de forma dinâmica. Ou seja, dentro do sistema a gente vai criar o fluxo, eu vou dizer qual é o primeiro nível, qual é o segundo nível, qual é o terceiro nível, ou se tiver níveis especiais, qual é o primeiro nível, qual é o segundo nível, qual é o terceiro nível, e o sistema vai funcionar de acordo com o que eu parametrizar, e não uma formação fixa. A arquitetura utilizada, como o meu conhecimento maior é em cima das tecnologias Microsoft, então eu seguia ASP.NET MVC, utilizando toda a parte Microsoft de desenvolvimento do .NET com JavaScript. O banco de dados vai ser o SQL Server, vai ser uma plataforma SaaS e vai ter uma integração com RP Senior via API. Mas nada impede que a gente faça integrações com outros RPs, tá? Estou seguindo o RP Senior porque é o RP da empresa modelo. Mas se tiver outros RPs, a gente vai parametrizar para fazer integração com o RP. E a leitura dos comprovantes vai ser via OCR ou leitura direta de PDF se o utilizador já fornecer como PDF. Com PDF não digitalizado. Se for PDF digitalizado, ele vai fazer o OCR no PDF. Tá? Essa parte ainda está em desenvolvimento, mas já estamos verificando algumas tecnologias junto ao Azure que podem facilitar essa parte. Os resultados obtidos até agora foi um protótipo funcional, tá? Mas sem a parte de detecção dos comprovantes. Hoje o sistema o que faz? Ele faz os principais cadastros, eu já tenho os fluxos de aprovação, eu já tenho o controle financeiro todo, tá? Quando vai pagar, quando vai pagar, quando não vai. Já faz toda a integração com o RP funcional e ainda foi colocada uma gestão de moedas para fazer o gerenciamento de compra de moeda, quantidade de moeda em estoque e toda a parte de taxas de câmbio, variação cambial, essa parte que é importante para a empresa. E ainda está em desenvolvimento a detecção dos comprovantes, por isso que ainda não está.
Tá, existe a previsão de a gente começar um protótipo funcional, se esse protótipo funcional começar testes daqui a uns 15 dias a 20 dias mais ou menos. E os benefícios esperados é a redução do trabalho manual, tá? Que hoje em verificação com a empresa, eles levam muito tempo durante o mês para fazer a análise desses comprovantes. Tem que pegar comprovante por comprovante, fazer uma análise manual, e tudo manual muitas vezes é difícil de entender. Muitas vezes o colaborador entrega o relatório sem as aprovações ou então sem assinatura, tem que voltar com o relatório. Então, vamos tentar reduzir esse tipo de trabalho. Vai ter uma maior rapidez nas aprovações, como o relatório já vai passando por várias áreas antes de chegar na área final, então vai ter, vamos dizer assim, uma reconferência por várias, que vai diminuir riscos de erro. Com a integração da OCR, a gente prevê resolver o problema de riscos de fraudes, como já aconteceu, como já foi levantado que aconteceu de dois colaboradores diferentes estarem com cópias do mesmo comprovante, enviarem o mesmo comprovante, então os dois receberam reembolso, e esse tipo de problema, então a gente tenta mitigar esse tipo de problema. Melhor rastreabilidade, que uma vez que vai estar tudo centralizado, vai ficar muito mais fácil fazer uma rastreabilidade, muito mais rápido. Hoje, se eu preciso consultar um comprovante de 3 meses atrás, eu tenho que pedir para ir buscar no arquivo morto, e assim com o sistema já todo vai ser muito mais fácil. Vai estar em conformidade com as regras financeiras da empresa, que hoje qualquer um pega restituição no valor que quiser, e assim vai ficar muito mais fácil. E, como já mencionei, a centralização das informações. Concluindo, a gente identificou um problema real, então estou tentando resolver esse problema real da forma mais eficaz possível. As soluções foram aderentes às necessidades levantadas. Vamos automatizar bastante o processo financeiro e tem um grande potencial pelo reconhecimento óptico junto com as tecnologias de inteligência artificial. Muito obrigado, espero que tenha tudo com fácil entendimento, e qualquer coisa estou disponível para esclarecimentos. Obrigado.